todos aqueles que se agremiam aqui nesta nossa série de atividades acadêmicas, patrocinada pela Uniregistral, a cujo reitor, o desembargador José Renato Nalini, eu apresento minhas renovadas saudações e o agradecimento pela presença muito honrosa e que me enche de júbilo. Agradeço também ao presidente da Arisp, Dr. Francisco Raimundo, a todos aqueles que se encontram aqui presentes. Em particular, faço saudação aos meus colegas, Dr. Ricardo Felício Scaff e a doutora Aline Aparecida. E hoje fazemos a aula número 88, ainda sobre o princípio da legitimação registral, sua quinta parte. Ao final da nossa exposição, vamos sortear, como de hábito, alguns livros. Para aqueles que estão inscritos na base de dados do EAD, vamos pela ordem. Este interessante livro, Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, organizado pelo desembargador José Renato Nalini, então presidente desta nossa Corte de Alçada, saudosíssima Corte de Alçada, da qual eu tive a imensa honra de participar por mais de 10 anos. As primeiras impressões sobre a Lei 13.465, de 2017, obra, embora um opúsculo, mas muito bem elaborado pelos magistrados Vicente de Abreu Amadei, que aniversaria hoje, como acaba de lembrar-me o nosso Conde Júlio, e fica aqui no ar o meu cumprimento ao doutor Vicente, e os magistrados Alberto Gentil de Almeida Pedroso e Ralfo Valdo de Barros Monteiro Filho. E, por fim, esse exemplar do Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, obra do desembargador Volney Correia Leite de Moraes Júnior, em relançamento, e da qual eu tive a honra de participar. Para aqueles que compartilharem durante a nossa exposição, publicamente, esta nossa pequena explanação, vamos sortear 3 livros. O primeiro tomo do Registro de Imóveis, Princípios, Registro sobre Registros. Seu segundo tomo, que é este aqui. E, finalmente, este livro que acaba de ser lançado, Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, coordenado pelo Dr. Mauro Antônio Rocha, que aqui está presente, e é sempre uma presença muito honrosa e importante em nosso grupo, e pelo Dr. Marcos Vinícius Kikunaga, Alienação Fiduciária de Bem Imóvel. Aspectos polêmicos da Lei 9.514, de 1997, que acaba de completar o seu vintênio. Esse livro vai ser lançado com uma palestra do Dr. Mauro Antônio Rocha e acho que de outros palestrantes também que estarão ali presentes, na próxima sexta-feira, lá na UAB, né, em São Paulo, né, no centro de São Paulo. Aqui está o livro, será também sorteado. Ainda não está no mercado, mas já está aqui na Uniregistral, graças ao desempenho dinâmico do nosso reitor. Bom, vamos lá para as nossas considerações sobre esse princípio da legitimação registral, que já está agora em sua parte derradeira. E acredito que, se não na próxima, na outra aula, começamos já com o princípio da prenotação, tratado do protocolo, que me parece mais vivo do que essas nossas considerações aqui sobre a legitimação registral. Eu peço apenas licença para 2 últimas saudações. Primeiro ao desembargador Fábio Della Vecchia, meu estimado amigo, que tem de quando em quando nos honrado aqui com a presença virtual. E, igualmente, ao Heitor. O Heitor é filho recém-nascido da Mirela Brito e do Radamar, lá do estado do Maranhão. E fica consignada aqui a minha saudação ao Heitor, que haverá de ser registrador público. Esperemos que os registros sobrevivam aí por algumas décadas. Muito bem. A presunção absoluta, que se contrapõe à relatividade, ou seja, a presunção relativa que há na legitimação registral, que, como onde lembrar, a legitimação registral não é presunção absoluta, é presunção relativa. Essa presunção absoluta denomina-se fé pública registral. Essa expressão fé pública registral, portanto, como nós veremos adiante, não se confunde com a fé pública do registrador. São coisas distintas, são expressões
que designam realidades distintas. A fé pública registral, que é essa presunção absoluta que pode haver em determinados casos no registro imobiliário, é uma presunção iure et iure, ou seja, uma presunção absoluta. Quer dizer, presunção que não admite prova em contrário. E o que se presume? Que o titular formalmente inscrito seja o titular material do direito objeto da inscrição. Seja esse direito de propriedade, seja um direito real menor, seja um direito pessoal. O uso da expressão fé pública registral, com o sentido de presunção iure et iure de veracidade da inscrição registrária, tem a concorrência com outro uso, acabo de referir isso, ou seja, com o sentido de fé pública do registrador. A fé pública do registrador diz respeito à veracidade que se presume de certificações que o registrador expede acerca do constante de seus livros e autos. Eu tenho alguma vez aqui feito esta observação, insistido muito nisso, porque nós vivemos um certo período de caos das instituições jurídicas no Brasil, particularmente no Brasil. Parece que em toda parte tem havido coisas similares, mas no Brasil parece que isso se intensifica nesse momento. E uma das anarquias envolve exatamente a confusão das fés públicas. Ou seja, como se fosse uma coisa só, quando na verdade elas têm características diferentes. E características diferentes de modo essencial. Ou seja, a fé pública do registrador não é a mesma fé pública do notário. O notário tem uma fé pública de captação pelos sentidos internos, de percepção externos e de percepção pelos sentidos internos, que não tem o registrador. O registrador certifica o que consta de seus livros e autos, não aquilo que ele vê, não aquilo que ele ouve. Então, essas distinções devem ser feitas. E aqui o que se deve referir é que a fé pública registral é uma presunção que tem um significado objetivo, ou seja, diz respeito ao conteúdo do que ali se encontra. Já a fé pública do registrador, que não é absoluta, porque notem, a fé pública registral é absoluta. Se diz que o imóvel é do Dr. Ricardo Felício Scaff, é e pronto. Não há prova em contrário. Não se admite prova em contrário. Já a fé pública do registrador, por exemplo, que dá uma certidão dizendo que o imóvel tal é da propriedade do Dr. Ricardo Felício Scaff, essa é relativa. Ele pode ter errado, ele pode ter, enfim, admite prova em contrário. Embora, em determinado momento, ela é relativa e é subjetiva, embora em determinado momento, se ele tiver um sistema de fé pública registral, e suposto que não haja erro na extração da certidão, o resultado será exatamente o mesmo, ou seja, ela será não impugnável, não porque provenha da fé pública do registrador, mas porque ela tem o qualificativo de fé pública registral. Bem, esta fé pública registral, enquanto presunção iure et iure, da veracidade do registro, abrange entre suas espécies, por exemplo, a do sistema inscritivo alemão, o sistema alemão é assim, e a do registro Torrens, que se adotou no Brasil e contra o qual eu vou tecer umas tantas considerações aqui. O registro Torrens é adotado no Brasil de maneira muito restrita, como sabe. Se forem lá os artigos 277 a 288, a despeito da relativa extensão, né, são 11 artigos aqui, ou 12 artigos, tratando desta matéria. Mas a abrangência efetiva e especialmente sociológica do registro Torrens, ela é muito pequena. Há alguns anos havia referência de que apenas no Rio Grande do Sul havia muita utilização do Torrens. Não sei se ainda se passa assim. Pode sintetizar-se muito brevemente o sistema transmissível predial alemão, isso é uma incursão ligeiríssima, em que nesse sistema não se conexionam o título causal, ou causativo, ou seja, a compra e venda, a doação, dação em pagamento, etc., e a inscrição imobiliária. Não há uma conexão. Essa inscrição imobiliária está firmada em um acordo real ou negócio de transferência, autônomo. É um título dispositivo diverso do título causal, destinado a propiciar, por si próprio, o ato registrário e não leva em conta a titulação causativa.
Ou seja, não leva em conta. Eu faço um título autônomo, que é um negócio dispositivo, negócio abstrato. Abstrato porque exatamente não tem o relacionamento com a concreção do fato causativo. Ou seja, esse acordo de transferência é um negócio jurídico, como eu disse, dispositivo, abstrato, que tem por si só virtualidade, potencialidade para a transmissão imobiliária, com independência do negócio causal. Pouco importa o negócio causal. Uma vez realizado o registro com apoio nesse acordo dispositivo, está abonada a inscrição com uma presunção absoluta de veracidade. Bom, isso não implica, notem bem, que se recuse de maneira absoluta o liame entre o título dispositivo e negócio causal, mas sim que o ataque a este último, se dirigido contra o adquirente, poderá resultar em mera indenização. Essa é a questão, ou seja, não se anula, não se infirma, não se extingue o registro, mas enfim, eu admito apenas esse relacionamento, essa conexão fora do registro para fins indenizatórios. Indenização que tem razão de ser no enriquecimento sem causa, desde que o adquirente não consinta em restituir o imóvel. Tem duas situações. Imagine que o adquirente haja uma fraude, uma procuração falsa, por exemplo, uma hipótese, dentro desse sistema. Adquire o imóvel, então o antigo proprietário não pode diretamente pedir a nulidade do título e do registro. Quanto ao registro, ele está impedido dada a fé pública registral. Mas ele pode pedir indenização. E essa indenização pode ser eventualmente substituída pela restituição do imóvel. Que, aliás, é um ato primeiro. Eu restituo o imóvel, eu reconheço, moralmente eu acho que não é meu mesmo, ou então, por motivos econômicos, eu restituo o imóvel. Quando isso não seja possível, então caberá a indenização. Então, nota, a conexão que se nega, a independência que se nega, é para fins registrários, sem negar a possibilidade indenizatória de reparação do dano pelo enriquecimento ilícito que possa eventualmente advir. Ainda, porém, que o atipiens admita restituir o prédio, ele será tido, isso é interessante, por verdadeiro proprietário desde a inscrição da transmissão, ou seja, a transmissão inscrita, até a impugnação do ato. Ainda reconhecendo, bom, eu não sou o verdadeiro dono desse prédio, bom, muito bom, mas até o momento em que o ato tenha sido impugnado, o senhor atua como proprietário, para bem ou para mal, ou seja, até mesmo para as cargas tributárias, etc. Entretanto, se o imóvel houver sido alienado a terceiros de boa-fé, esses terceiros são verdadeiros adquirentes a non domino, e contra eles não se admite ação alguma para recobro do prédio, nem indenização. Ou seja, a indenização que haja contra o alienante, contra quem é fraudado, etc., mas não contra o terceiro. Esse é o sistema da presunção absoluta, da fé pública registral, que teve defensores no Brasil, hein? Ou seja, há quem entenda, e doutrina razoável, acabou não vingando, mas doutrina razoável de que o sistema brasileiro, antes da Lei 6.015, ao menos, teria adotado a presunção absoluta. Acabou não vingando essa posição, mas fica aqui indicada. Nesse capítulo, que eu gostaria aqui de recomendar é o estudo muito interessante, elaborado pela professora Mônica Jardim, da Universidade de Coimbra, nossa querida amiga também do Dr. Ricardo Scaff, e da doutora Tânia Mara Awali, um trabalho intitulado O Sistema Registral Germânico. Esse estudo foi recolhido no primeiro volume das Doutrinas Essenciais de Direito Registral, que a editora Revista dos Tribunais publicou aqui em São Paulo há uns 5 anos, mais ou menos. Recomendo muito o estudo desse trabalho. A professora Mônica é muito competente, muito estudiosa e exata nas afirmações que faz. O registro Torrens, voltando aqui ao nosso tema, cuja primazia histórica da Austrália, foi instituído no Brasil, para não dizer que foi copiado no Brasil, como era típico do nosso emérito jurista, que foi Rui Barbosa, que só veio a conhecer, na verdade, o que era o Brasil, já nos estertores da sua vida, quando leu, ele mesmo diz isso, né? O Jeca Tatu de Monteiro Lobato, porque até então o seu gabinete de trabalho só tinha livros estrangeiros, ele vivia como se estivesse
respirando os ares da Inglaterra. Então não estranha que tenha feito o encilhamento, que tenha destruído os arquivos relativos à escravidão no Brasil, para justificar a proclamação da República, etc. Mas, enfim, deixemos isso de lado. O registro Torrens foi instituído no Brasil pelo decreto 451-B, de 31 de 1890, 31 de maio de 1890, ou seja, logo após a proclamação da República, com suas mais de 8 dezenas de artigos. Interessante. Digo eu aqui que é ocioso recordar que mais esta perfiliação estrangeira se deve a Rui Barbosa, alimentado com seu habitual idealismo utópico, essa expressão que é de Francisco José de Oliveira Viana, num livro que não pode deixar de ser lido, As Instituições Políticas Brasileiras. A Aline começou a ler isso, não foi? Sim. Esse livro é imperdível. Deveria ser o livro indispensável para os alunos de primeiro ano da Faculdade de Direito. Começar pela leitura das Instituições Políticas Brasileiras de Oliveira Viana. Queria contar aqui um episódio, doutor Aline. Quando estava sendo discutida a emenda 45, salvo engano, aquela de dezembro de 2004, eu tinha mandado encadernar o livro do Oliveira Viana, O Idealismo na Constituição, era um outro livro, muito bom também. Então eu levei para a sessão do Tacrim, a nossa saudosa 11ª Câmara do Tacrim, abri uma página e li a descrição que Oliveira Viana fazia da votação no parlamento. E os colegas disseram, que absurdo, foi isso mesmo que ocorreu. Eu falei, não, Oliveira Viana está falando, esse livro é de Oliveira Viana, como a capa era novinha, eles achavam que era um livro novo. Eu disse, olha, isso aqui ele está contando dos primeiros tempos da República, isso continua a mesma coisa. As votações eram feitas sem o devido cuidado da matéria. Mas muito bem. Idealismo utópico, diz ele, marginalismo político, das elites políticas, etc. Dando-se, esse é o caso, uma precipitada instituição de mais esse sistema, estamos falando do registro Torrens, inadequada à realidade brasileira dos primeiros e tão continuadamente conturbados tempos da República. Sistema que se ensejava todo imóvel suscetível de hipoteca ou outro ônus real e se impunha aos negócios com terras públicas sob pena de nulidade. Rui Barbosa, aqui eu menciono meu querido amigo, desembargador Décio Antônio Erpen, que foi corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em um trabalho especializado sobre o tema. Não é pouco que isto venha do Rio Grande do Sul, porque me parece que lá eles têm mais experiência, efetivamente, com o registro Torrens. Esse trabalho designa-se o Registro Torrens e o Sistema Imobiliário Atual, e foi publicado no volume 6º das Doutrinas Essenciais de Direito Registral, que acabei de mencionar. Diz o desembargador Erpen, Rui Barbosa tinha confiança plena no novo sistema, entendendo o mais vantajoso que os demais adotados na Europa. Uma coisa, entretanto, que não interessou ao eminente jurista da República, já nascente em crise, era que o sistema não conviesse à realidade brasileira da época. E tanto isso se vê que, poucos anos depois, o valioso Código Civil Brasileiro de 1916, obra magistral de Cláudio Bevilacqua, que era, ao revés de Rui Barbosa, extremamente realista, a ponto de que, isso é interessante, não sendo ele católico, Cláudio Bevilacqua, adotou a cultura cristã genuína por ser a cultura popular, por ser a cultura do povo, ou seja, extremamente realista. O Código Civil de Cláudio Bevilacqua omitiu referência ao sistema Torrens, dando ocasião, então, a conhecidas largas disputas sobre a revogação inteira ou parcial das normas que haviam instituído esse sistema. Daí que sejam de todo ponderáveis, a meu ver, as críticas que o desembargador Décio Erpen destinou à inconveniência local do registro Torrens. O problema não é de discutir se o registro Torrens é bom ou mal em absoluto. Ou seja, se é bom ou mal em relação a uma realidade a que se deva aplicar. Sobretudo, pela falta de dinamismo em confronto com o registro imobiliário comum. Diz o desembargador Erpen, objeto de repulsa generalizada, o sistema Torrens, aspas, antes de beneficiar o proprietário, está a acarretar-lhes entraves e prejuízos, sem qualquer explicação plausível e sem nenhum proveito.
Isso quem diz é alguém que ocupou a Corregedoria Geral do Rio Grande do Sul, lugar, como eu disse há pouco, em que mais se tratou de aplicar o registro Torrens. Assim, esse registro, que se chama Torrens por indicação do sobrenome de seu instituidor, o irlandês Robert Richard Torrens, foi adotado na Austrália em 1858 e implantou-se em conjunção com o sistema do feudalismo inglês vigente no território australiano. Eu remeto aqui àqueles que queiram aprofundar esse estudo a um trabalho que foi publicado em 1959 na famosa revista Crítica de Direito Imobiliário de Madrid. Trabalho de José María Casado Palhares. Antes da implantação do sistema Torrens na Austrália, e vejam por que lá na Austrália deu resultado e não teria que dar necessariamente em outros lugares. Havia ali, no território australiano, duas classes de propriedade predial. Uma, caracterizada por o direito de domínio provir da coroa, diretamente. Ou seja, com precisa demonstração. Isto vem, efetivamente, da coroa britânica. Passa da coroa para A, para B, para C, adiante. A filiação estava bem indicada. O que significava ser uma situação não impugnável. A outra classe de propriedade era adquirida de um particular, seja por testamento, seja por negócio inter vivos, mas uma propriedade menos segura, sujeitada à intercorrência de cargas ocultas e de alienações ou onerações a non domine. Essa era a diferença. Uma vinha chancelada pela coroa, a outra não. Torrens, então, deputado em Adelaide, propôs um sistema registral de que resultassem condições idênticas de inatacabilidade dos domínios que se reportavam à coroa e daqueles que não pudessem filiar-se a uma concessão dela. O que ele queria, na verdade, como havia uma propriedade muito segura e a outra insegura, era criar um sistema que concedesse à segunda o mesmo tipo de garantia concedida à primeira. Isso aumentava, evidentemente, a segurança jurídica. Este foi o motivo da instituição do sistema Torrens, o da equivalência das situações dominiais, porque a coroa australiana, ainda em falta de conclusão precisa quanto à linha filiatória que pudesse regredir a um ato concessivo estatal, ao menos aprovava a aquisição não expressamente filiada. Isso por meio de um processo. Ela examinava e dizia, não, de fato reconheço que isso está tão certo quanto a minha. Assim, sem embargo de não haver propriedade alodial, podia o Estado conceder o que se chamava de estate, ou seja, um status, uma pertença ou pertinência do imóvel, fi, que remotamente significava feudo, depois passou a apontar o imóvel, o prédio, pertença plena e absoluta na posse de alguém. Fizeram um reconhecimento, olha, essa propriedade é tão boa quanto a propriedade que eu próprio concedi. Esse estate era distinto da propriedade, que era assim se caracterizando com precisão e origem pública da propriedade, quer ao menos se admitindo a concessão ficta originária dessa propriedade. Como quer que seja, pois, se atribuía um predicado à propriedade. Olha, nós reconhecemos que isso está bem. Tem-se, portanto, que uma relação de caráter feudal, seja um feudalismo jurídico-político, está à raiz do sistema Torrens, o que explica sua pouca ou nenhuma conveniência com a realidade brasileira atual, ou a de fins do nosso século XIX. Não temos nada disso no Brasil. A ideia de pertença, pertinência, posse de uma terra concedida, a tenure do direito britânico, era estranha ao tempo do século XIX brasileiro. E é-o ainda agora. Ou seja, só com um tanto de esforço aproximativo poderá encontrar-se entre nós alguma dessas coisas no sistema das sesmarias, que foi trasladado de Portugal, na medida em que se conceda aos casos em que os sesmeiros tinham apenas o domínio útil dos imóveis, mas reservado o domínio eminente. Mas isso, na verdade, não justificava a adoção do sistema no Brasil. De todo modo, o que aqui importa assinalar, a meu ver, é o caráter absoluto da presunção que deriva do registro Torrens de acordo com o sistema brasileiro, o artigo 288 da Lei número 6.015 de 1973. Eu gostava do tempo que nós tínhamos aqui, lembra-se do Dr. Renato Nalini, nós fazíamos o concurso para que alguém se tornasse escrevente em um cartório ao tempo anterior à Constituição, fazia
na própria vara de registro público, né? Eu lá 2 registradores, quando era registro, ou 2 notários, quando era escrevente notarial, e a banca era presidida pelo juiz. E eu tinha que fazer algumas perguntas, e eu gostava de perguntar qual o sistema. E geralmente, legitimação registral, presunção relativa. Eu dizia, não. Isso não é absoluto, isso é preponderante. Nós temos um caso aqui de presunção absoluta, para poder falar um pouquinho do registro Torres. Mas todo mundo já sabia que eu ia fazer essa pergunta, então, com um pouco de tempo, todo mundo já vinha com respostas muito boas. Bom, então o que importa aqui caracterizar é este aspecto. Há no Brasil uma hipótese em que há caráter absoluto da presunção registral. É quando ela deriva do registro Torres. Essa característica interdita a impugnação por nulidades em geral, a impugnação posterior. Ela pode ocorrer incidentalmente no curso do processo, que vai culminar com a admissão do registro Torres, mas posteriormente não. Há a ressalva da demanda rescisória. É possível ajuizar-se algo no Brasil para rescindir, especialmente se houver erros no processo. Isso pode ocorrer, um erro no processamento. Então, afirmemos bem isto, ou seja, o que não cabe é a impugnação posterior ao inscrito, escrito no livro 2. Ou seja, o registro Torres leva-se à matrícula, tanto quanto o registro comum. Não se inibe, porém, a impugnação e a contestação incidentais, como eu disse, intercorrentes. Assim mencionam os artigos 284 e 285 da Lei 6.015. Pode ocorrer ainda que, a despeito de exigir a normativa de regência uma precisa descrição física do imóvel objeto do registro Torres, seja para o caso do Brasil, o artigo 278 da Lei 6.015, haja um erro descritivo na documentação apresentada, ou seja, uma alteração física posterior ao prédio. Então, qual é a nossa sugestão hipotética aqui de discussão? O imóvel está lá caracterizado, fazemos todo um levantamento, perícia, etc., levantamento topográfico, descrevemos adequadamente, e aquele é objeto do processo do Torres e registra-se. Portanto, nós temos ali uma presunção absoluta. Aí vem uma segunda discussão. Posteriormente a isto, há uma... Estou aqui aventando fatos supervenientes, mas pode ter havido um erro descritivo, que também, de algum modo, teria que ser considerado nesse sentido. Uma avulsão aluvião. E a pergunta que cabe é a seguinte: com o aumento da área, o Torres ainda abrange essa nova descrição ou não? Ou seja, é um fato posterior ao registro Torres. Nessas situações, admite-se o manejo do processo de retificação do registro. Eu já contei aqui que eu vou contar de novo em homenagem à presença do Dr. Nalini, porque ele participou de algum modo indiretamente disso. Não, é verdade, doutor. Lembra-se que nós fomos falar na CDHU? Fomos nós dois lá? E eu estava elaborando um trabalho, elaborei um trabalho para lá sobre as retificações de registro referentes à avulsão, aluvião, abandono do alvo abandonado, formação de ilhas, etc. E isso estava no computador. E um dia nós estávamos falando, os dois por telefone, não sei se lembra disso, caiu água, e eu perdi o trabalho porque caiu água em cima do computador. Então o doutor Nalini teve uma participação virtual nessa minha tragédia. É um dos meus traumas biográficos, ter perdido o escrito sobre isso. Bom, nessas situações admite-se, pois, o processo de retificação do registro, porque há uma nova realidade imobiliária. Mas o ponto que aqui deve ser discutido é o de saber se haverá expansão dos efeitos do Torres para abrigar uma nova descrição do imóvel ou se não. Seja essa nova descrição oriunda de processo contencioso, porque nada impede que seja assim, seja originária de processo administrativo. Tanto um quanto o outro, não importa. Ou seja, o Torres, que produziu seus efeitos em relação a um imóvel devidamente descrito, tem seus efeitos expandidos para albergar uma nova descrição, especialmente nos casos em que há aumento de área ou não. A hipótese é de fato muito rara, eu acredito que seja efetivamente muito infrequente. Eu não conheço nenhum caso, de fato, mas pode ocorrer, não é? Sem embargo, aparenta que não se possa estender a presunção absoluta emergente de um registro Torres
que tinha e tem por suporte um dado físico definido para adiante acolher um diverso objeto predial, com acréscimo quantitativo. Restando aos novos indicadores, isto sim, se tratar de um acrescentamento, no nosso exemplo, aluvional, uma nova ilha, etc., os efeitos da presunção iuris tantum própria da legitimação registral. No texto originário que eu publiquei aqui na base de dados da EAD, eu fazia uma referência acerca dos casos de diminuição de área. Eu resolvi, na verdade, eliminar esse texto, porque eu próprio tenho um tanto de dúvida como se comportaria o efeito do torrens se, em vez de ganhar essa porção se destacasse. Suponho que em vez de agregar-se por aluvião ou avulsão, houvesse um caso de desagregação dessa área e essa área desagregada fosse juntar em outro lugar. Parece que nesse caso não se pode levar a presunção junto, ela diz respeito mas a discussão, por assim dizer, como se diz na linguagem comum, vai para mais de metro. Eu achei que não era caso de indicá-la no texto de hoje. Eu queria, antes de passar ao sorteio do livro e encerrar a nossa aula, contar-lhes um fato que ocorreu ontem e que me parece muito interessante para a nossa reflexão e para o momento presente em que nós vivemos no Brasil. Foi levado a julgamento na 11ª Câmara de Direito Público, de que eu faço parte. A turma era composta pelo relator, o desembargador Haroldo Mendes Iotti, o terceiro juiz era o desembargador Jarbas Gomes e eu na condição de segundo juiz. A votação, afinal, foi unânime. Era uma apelação num caso de demanda por improbidade administrativa. Qual era o caso? Uma prefeitura aqui do estado de São Paulo, e eu posso comentar, eu não vou mencionar o nome da prefeitura, por questões de manter nesse aspecto evitar maledicência, por assim dizer. Mas, enfim, o caso foi público, o julgamento foi público, eu podia mencioná-lo, como posso mencionar aqui em resumo. Ajuizou-se uma demanda de improbidade, porque este município, mediante um decreto, portanto, um ato normativo, concedeu a prestação do serviço público, um serviço público funerário, a uma entidade privada sem concorrência pública. Ou seja, estabeleceu-se por meio de decreto que a sociedade X poderia exercitar as funções de agente funerário no município e não se fez a tanto um procedimento concorrencial. A decisão em primeira instância, após instrução, exercício de direito de defesa, etc., concluiu em que havia improbidade do prefeito municipal, que teve a sua função política cassada, com suspensão dos direitos políticos por 3 anos, ou 5 anos, agora não me lembro bem, multa, impondo-se, nesse caso, o reconhecimento de dano ao erário, porque o erário deixou de receber as verbas correspondentes a essa atividade. E impôs ainda à sociedade, que foi a beneficiária, pagamento de indenização pelos danos, mais ainda parece que, salvo engano, uma interdição de atividade, de poder contratar com o poder público em determinado período, e aos gestores dessa entidade, suspensão dos direitos políticos e multa. Isso foi tudo, hein? E a Câmara também. Por que razão? Porque, ao menos estão chegando no tribunal, os casos, eu imagino o seguinte, como até chegar ao tribunal um caso desse, em recurso de apelação ou em remessa oficial, há um interregno aí de 1 ou 2 anos, normal no processamento, então eu não sei se esta é a prática atual, sociologicamente, porque o que ocorre é que, na medida em que o tribunal atue para evitar e escarmentar os atos de improbidade que se praticam numa determinada direção, outras direções vão sendo encontradas. E uma delas que tem chegado ao tribunal é a de mostrar que embora não tenha havido concorrência pública,
Não houve também dano ao erário porque não se superfaturou nos contratos. É a ideia de não haver superfaturamento. Não, de fato não houve concorrência pública, mas veja, não cobraram um tostão a mais. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nesse caso, há dano presumido. Eu concordo, devo confessar aqui que não concordo, com devido respeito, com essa tese de presunção de dano. Mas, em todo caso, acho que continua havendo, estou dizendo aqui a parte object, ou seja, não examino aspectos subjetivos, continua havendo violação da lei de improbidade, aí pelo artigo 11, por desrespeito à impessoalidade que está previsto no artigo 11. Eu vou declarar voto vencedor. Eu aderi à posição do relator, aliás, foi por unanimidade que se negou o provimento ao recurso de apelação, mantendo-se todas as condenações, reconhecendo-se a improbidade. E eu chamei a atenção para isso que é muito interessante, ou seja, um ato normativo, seja resolução, seja portaria, seja decreto, seja lei, um ato normativo afrontoso da Constituição, ou seja, no nosso caso aqui, nesse exemplo que eu lhes dei, um ato que viola o princípio da impessoalidade que está previsto na Constituição, não é o quanto basta para marginar, ladear, extirpar, enfim, o vício de improbidade administrativa. Ou seja, a parte rei, ou seja, do ponto de vista da coisa, objetivamente, continua havendo a improbidade. Não importa que venha da lei ou não. E não importa também que venha de eventual decisão individual ou colegiada de nenhum órgão administrativo. Não importa. Ou seja, aqui nós temos que reconhecer que a Constituição efetivamente opera no plano humano como lei maior a ser respeitada. E a exigência, pois, de concorrência pública. O meu temor, isso eu tenho manifestado em algumas conversas pessoais, é de que nem todos estejam vendo o risco disto e que isto possa vir também adiante em detrimento das próprias instituições. Por mais se queira aqui ressalvar a boa intenção de quem queira fazer certas coisas, o fato é que a Constituição prevê indispensavelmente o respeito à impessoalidade. Ou seja, eu estou plenamente convencido de que, em alguns casos, os administradores públicos têm ótimas intenções em dar os serviços. E nesse mesmo caso, nada impede que realmente, olha, fulano exercita tão bem o seu trabalho de coveiro que nós vamos dar a ele essa chance. É perfeitamente, só que viola a Constituição. O conceito de probidade administrativa é exatamente o de respeito às normas, e sobretudo dessas normas de caráter humanamente superior, como são as normas constitucionais. Então, o meu temor é que, a pretexto de boas intenções, a pretexto mesmo de evitar, eventualmente, maiores danos com soluções opostas, se sinta alguém em condições, eu diria quase, se eu fosse impiedoso, eu diria condições maquiavélicas, eu não vou dizer isso, de adotar qualquer meio para atingir fins que julgue moralmente adequados. Esse alerta deve ser feito para que se tome cuidado com esse gênero de providências, esse gênero de diligências que são, já venho insistindo há bastante tempo nisso, muito arriscadas, não só para aqueles que pessoalmente se aventuram nesta linha, mas como resultado dessa conduta para a instituição. Porque sempre que em uma instituição ou num colegiado alguém pratica um ato bom, isto reverte em favor do colegiado como um benefício. Mas quando pratica um ato mau, reverte em malefício para a própria instituição. Então é preciso muita cautela nessa matéria. Nós tivemos hoje 94 compartilhamentos, que eu agradeço. Temos tido um público ao final da semana, já no final do dia, doutor Renato, temos chegado aí a 650, 700 visualizações. E no final da semana estamos mantendo os mil e tantos, as mil e tantas visualizações, o que me deixa satisfeito. Bom, vamos então aos sorteios. Pela ordem com que eu indiquei aqui. O doutor Luiz Gustavo Santos Bueno recebe este Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que, como eu disse, é um livro valioso, comemorativo dessa grande corte de justiça que nós tivemos aqui em São Paulo e que foi organizado com a competência costumeira pelo doutor José Renato Nalini, hoje reitor da nossa Uniregistral e então presidente do Tribunal de Alçada Criminal. O doutor Rodrigo José Maia recebe
este opúsculo interessantíssimo, Primeiras Impressões sobre a Lei 13.465 de 2017. E, finalmente, o doutor Gersé Rodrigues da Silva, olha só, recebe o Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, relançamento da editorial Lepanto, obra escrita pelo desembargador Volney Correia Leite de Moraes Júnior, saudosíssimo amigo, e por outro. Os livros sorteados para os que compartilharam. Dr. Adriano Peralta do Amaral recebe esse registro de imóveis Princípios, tomo número 1. A nossa querida registradora, doutora Paula Miranda Fernandes, que já esteve aqui participando do Pinga Fogo, o segundo tomo do Registro de Imóveis Princípios dessa nossa série Registros sobre Registros, e a doutora Marília Teobaldo é beneficiária desta obra que acaba de ser lançada, Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, sob a coordenação do Dr. Mauro Antônio Rocha e do Dr. Marcos Vinícius Kikunaga, obra que será lançada, como eu disse ao princípio aqui da nossa exposição de hoje, na próxima sexta-feira, na sede da OAB, aqui em São Paulo, bem ao lado. A que hora será? 9h30. Às 9h30 da próxima sexta-feira, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, na secção de São Paulo, lá bem ao lado da Catedral Metropolitana, aqui da nossa terra paulista. Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, 20 anos da Lei 9.514 de 1997. Eu parabenizo o Dr. Mauro pelo lançamento desta obra. Agradecendo a todos os presentes, que com esforço vêm aqui à sede da Uniregistral. É sempre um esforço vencer o trânsito caótico da cidade de São Paulo. Agradecendo aqueles que também deixam suas atividades habituais para prestigiar aqui essas nossas exposições. Eu renovo meus cumprimentos ao reitor da Uniregistral, Dr. Renato Nalini, e ao presidente da ARISP, Dr. Francisco Raimundo, esperando que na próxima semana possamos rever-nos para a aula número 89 do nosso registro sobre registros. Muito obrigado a todos.